Shalom, shalom, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E eu já quero fazer um convite bem rapidinho para você. Veja se você está inscrito. Se você não está inscrito, aciona o sininho e todas as notificações para receber o aviso quando entra um vídeo novo. Sabe por quê? Porque todos os dias, 2 vezes por dia, tem vídeo. Às 6 horas da manhã, um devocional, e às 18 horas, tema como hoje. Hoje nós vamos falar sobre emoções, um assunto tão importante e tão negligenciado dentro das igrejas, porque nós temos um corpo, nós temos emoções e nós somos pessoas espirituais. Mas mesmo assim, tudo isso está interligado, nós somos uma única pessoa. E Deus, Ele quer que você cuide do teu físico, das tuas emoções e da tua vida espiritual. Quando você não cuida das suas emoções, você fica com grandes ruínas, você convive. É como se você morasse dentro de uma casa totalmente destruída, com grande potencial, mas destruída. Às vezes, para te explicar melhor sobre esta analogia da casa, faz de conta que você mudou para uma casa linda, maravilhosa, nova, mas com o passar do tempo, até mesmo uma casa linda, maravilhosa e nova, com o passar do tempo ela precisa de reparos. Vai precisar de reparos no telhado, ou vai ter goteira, vai precisar de reparos na pintura, na parte hidráulica, na parte elétrica. E quando você não faz esses reparos, a casa fica literalmente arruinada, a despeito de ser uma casa bonita, uma casa grande e ter um grande potencial, ela está completamente arruinada. Assim acontece com as nossas emoções. Nós temos um inimigo que sabe disso e ele quer cegar os olhos de todos para esta importância de manter a sua vida emocional completamente restaurada diante de Deus. Deus se importa com você. E eu vou mostrar algumas pessoas na Bíblia que tiveram a sua vida completamente arruinada emocionalmente e o quanto isso prejudicou em todas as áreas da sua vida, porque a estratégia de Satanás é trabalhar na desordem, no caos, na desordem emocional, para te enfraquecer, para te isolar, para te entristecer e te afastar de Deus. Eu vou começar com um exemplo de 2 pessoas, uma que é Davi e a outra Absalão. Os dois muito ligados, claro, pai e filho. Davi era um grande adorador de Deus, vida espiritual maravilhosa, adorador, mas vida emocional não estava tão ok, porque Davi ele carregava dores que ainda não tinham sido trabalhadas no seu coração. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação. Por quê? Porque o seu pai Jessé, lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé e pediu que ele apresentasse todos os seus filhos? Foi Deus que falou para Samuel, não, está faltando um, não é nenhum desses. E quando Samuel foi falar com Jessé, ele disse, é verdade, tem Davi, chamem Davi. Então, nós vemos que este comportamento de Jessé era constante, não foi uma única vez. Nós vemos também que os irmãos desprezavam Davi. Quando Davi foi enviado por seu pai até o campo de batalha onde seus irmãos estavam, ouvindo as ameaças de Golias diariamente, quando ele chegou lá, os irmãos não o receberam bem, zombaram dele. O que você está fazendo aqui, garoto? Vai cuidar das suas poucas ovelhas? Isso é descaso, é humilhação, é desprezo. Bom, Davi, como eu disse, tinha uma vida espiritual maravilhosa, mas essas dores o acompanharam e de repente, depois que ele casou, ele repetiu aquilo que ele recebeu, mesmo que isso era a ferida do coração dele. Mas a tua tendência é repetir, se você não tratar, é repetir a história, o legado que você recebeu. E ele repetiu o comportamento do pai dele em relação aos filhos. Absalão se sentia negligenciado. Afinal de contas, Davi não era aquele pai que sentava para conversar. Não foi um pai que protegeu a sua filha Tamar, que era irmã de Absalão, quando ela foi violentada pelo seu meio-irmão Aminon. Então, o que aconteceu? Davi
tinha problemas, ainda tinha desordem dentro do coração de Davi. Então ele provocou feridas no coração de seus filhos. Seu filho Absalão tinha um coração também com desordem emocional. Afinal, ele era sucessor, mas ele ficou mergulhado na dor do abandono do seu pai. E todo mundo conversava com Davi, mas Davi não tinha tempo para ele. Davi não deu a atenção que ele precisava. E você vai ver que o comportamento de Absalão, sucessor do trono, foi mergulhar na raiva, na ira, se vingar do seu meio-irmão, mandar matarem o seu meio-irmão. Olha como abismo chama abismo. E tudo isso por uma desordem emocional. Absalão perdeu a sua herança. Ele seria o sucessor de Davi. Mas o que aconteceu com Absalão? Ele morreu. Ninguém o matou. Primeiro ele ficou preso pelos seus cabelos, depois sim é que o mataram. Mas nós vemos que foi Absalão, ao invés ele que era sucessor, por que ele foi usurpar o trono do seu pai? Que desordem emocional na vida de Absalão, que grande ruína. O herdeiro de Davi morrer ainda jovem, o homem mais bonito de Israel, que tinha o cabelo mais bonito de Israel, que tinha tantos, era o homem mais rico de Israel, mas morreu precipitadamente, morreu muito jovem. É isso que acontece quando as suas emoções estão desorganizadas. Você morre relacionamentos, morre a tua vida espiritual. Mas eu não vou ficar detida só entre Davi e Absalão. Eu quero te dar um outro exemplo, que é Sansão. Sansão, ele tinha um chamado, tinha uma unção, ninguém era mais forte do que Sansão. Mas Sansão tinha emoções, ele era imaturo emocionalmente. Então ele estava desorganizado. E o que o diabo fez? Avançou para arruinar a vida de Sansão. Porque ele brincava com coisas sérias. E Deus deu força e Deus deu sabedoria para ele poder resolver enigmas. Ele brincou com as duas coisas. Ele brincou com o chamado, ele brincou com a força que Deus deu, ele brincou com a unção que Deus deu de sabedoria para resolver enigmas. E o que aconteceu com a vida de Sansão? Foi humilhado, foi preso. Tudo bem, no último momento ele se arrependeu e Deus deu uma chance para Sansão, mas ele não tinha que ter morrido jovem também. Quantas mortes na vida de Absalão, na vida de Sansão. E eu não estou falando só de morte física, não. Eu estou falando de mortes de relacionamento, morte do chamado, morte do plano de Deus. O plano de Deus ninguém pode impedir. O diabo não pode impedir. Só uma única pessoa pode impedir os planos de Deus. Você mesmo, com autossabotagem. Quando você está desorganizado emocionalmente, você mesmo se autossabota. Mas eu não vou parar em Davi, Absalão e Sansão. Eu quero dizer para você que Elias era um homem que o diabo queria derrotar aquele homem. Não conseguiu derrotar espiritualmente, porque ele tinha fé, tinha intimidade com Deus. Ele era um homem de guerra, era um homem valente. Então, quando o diabo olhou, não posso derrotar Elias. Elias tem uma oração poderosa. Ele ora e o céu fecha. Ele ora e o céu abre. Ele ora e o fogo desce. Então, espiritualmente, eu não posso tocar na vida desse homem, mas ele tem uma fragilidade emocional. Ele se entristece quando ele é abandonado. Ele cai em desespero, em angústia, em depressão. Então, eu vou potencializar todo o que as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou provocar feridas nele. E essa foi a estratégia, trazer desordem emocional na vida de Elias. E nós vemos que aquele homem com um grande chamado, uma grande unção, e um homem com grande intimidade com Deus, de repente paralisado debaixo da sombra de um zimbro, querendo morrer. Como assim? Porque ele se sentiu sozinho, ele achou que ninguém o ajudava, ele achou que até mesmo seu discípulo o tinha abandonado. Ele interpretou que ele era uma pessoa que não tinha ajuda de ninguém. Mas Deus teve que chegar para Elias
e mostrar para ele: você está interpretando tudo errado, Elias. Sabe por quê? Porque você está com desordem emocional. Porque quando você está com desordem emocional, você interpreta. Uma pessoa às vezes passa por você com pressa, ela não te viu, e você que tem uma raiz de rejeição interpreta como aquela pessoa te desprezando. E não é. Então Elias interpretou que a ausência das pessoas no momento em que ele estava guerreando era abandono. Mas Deus falou: não, tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal e estão orando por você, Elias. Olha, tem muita gente orando por você, muita gente que está com você. É isso. Aquele homem precisou que Deus o restaurasse para ele poder de novo andar, para ele poder de novo ser curado e poder receber mais unção. E a parte 2 da vida de Elias tinha muita coisa para acontecer. Olha, o diabo avançou sobre as ruínas emocionais, quase destrói o plano de Deus. Mas não foi o diabo que destruiu, mas foi Elias mesmo que estava desistindo do plano de Deus. Graças a Deus que Elias reagiu, levantou, andou, se encontrou com Deus na caverna e foi restaurado. E na parte 2 da sua vida nós sabemos que ele fazia fogo do céu descer e ele foi arrebatado. Mas tem mais gente para eu mostrar o grande prejuízo de emoções desorganizadas. E como o diabo se aproveita disso para avançar sobre a sua vida. Está escrito no livro de Jó que ele estava tendo uma visão noturna, vendo que o inimigo estava avançando por cima das ruínas. Não é incrível essa palavra? É verdade, ele avança por cima de ruínas emocionais. É assim que ele quer te destruir. E foi assim também com Jonas. Jonas, um profeta escolhido por Deus para ser o avivalista em Nínive. E Deus falou para Jonas: Jonas, essa cidade inteira eu quero que receba a minha palavra, que receba vida, que se arrependam e recebam avivamento. Mas Jonas, que ele tinha um problema com os assírios, ele não perdoou os assírios pela violência com a qual sempre tinham avançado contra Israel. E ele guardou essa mágoa. E o coração do profeta, com esse grande chamado, estava dominado pela tristeza, pela mágoa. E o que aconteceu, você sabe, Jonas não respondeu de imediato ao chamado de Deus, fugiu. Ele não foi para Nínive, ele estava a caminho de Tarsis, mas quando você está em desordem emocional, você se auto-sabota, como eu disse, e você não chega a lugar nenhum. Porque Jonas não foi nem para Nínive e a caminho de Tarsis veio o temporal e ele foi lançado nas águas, onde um grande peixe o socorreu. Porque na verdade o grande peixe foi o socorro de Deus para a vida de Jonas. E ele chegou a algum lugar? Não, não chegou a lugar nenhum. Quando você está com desordem emocional, você não chega a lugar nenhum. Você se casa apaixonado, mas o seu casamento vira ruínas. Por causa das desordens emocionais, o inimigo avança contra o seu casamento. Você se prepara intelectualmente e sabe o que acontece? Você acaba com a sua vida profissional. Por quê? Porque você não tem um bom relacionamento com o seu chefe ou com os seus companheiros de trabalho. Por quê? Por causa da desordem emocional. Você vai para uma igreja e você começa a se decepcionar com pequenas coisas. Quando você tem desordem emocional, pequenos fatos produzem um grande impacto na tua vida, te paralisa e te torna uma pessoa desolada. E aqui Jonas, graças a Deus, no ventre do grande peixe, ele teve um relance e ele pediu para Deus socorro e Deus veio, o socorreu e ali as emoções dele foram restauradas. Ele pediu uma segunda chance, o grande peixe o deixou em Nínive e assim, com as suas emoções restauradas, ele derramou grande unção sobre Nínive e um grande avivamento veio sobre aquele local. Mas será que a gente vai falar só sobre estas pessoas? Não, eu queria falar sobre mais uma pessoa. Eu queria falar sobre Gideão. Gideão era um guerreiro.
E Deus tinha colocado esse potencial na vida de Gideão. Mas quando o Senhor foi encontrar com Gideão, como que ele estava? Suas emoções abaladíssimas, afinal, todo o tempo, todas as colheitas eram roubadas. Então ele estava cansado de tanto fracasso, de tanto roubo. E ele se tornou uma pessoa violenta, porque a forma que ele respondeu para Deus, onde que Deus estava então, nós passamos como nação por este problema. Isso é forma de falar com Deus. Ele era uma pessoa que estava com raiva, ele estava com muita desordem. Ele que era um guerreiro de Deus, estava acuado, intimidado. Ele que era um valente de Deus, estava acovardado. Tudo isso por desordem emocional. E o Senhor, quando desceu para falar com Gideão, começou a colocar em ordem a vida emocional de Gideão. Gideão, você não é aquilo que você está pensando. Você é forte, você é valente, você tem um chamado. Deus trouxe paz na aflição de Gideão. Então, Gideão pode se levantar com graça, com glória, com valentia, com grande unção. E nós vemos que depois que Deus restaurou as emoções de Gideão, a unção pôde fluir na vida de Gideão. Eu estava, outro dia, eu preguei na minha igreja e falando sobre emaranhados que temos no nosso coração. São esses tipos de problemas, a baixa autoestima, a mágoa, a insegurança, o medo, emoções descontroladas que estão dirigindo a sua vida. Deus nunca quis que nós fôssemos guiados por nossas emoções, muito menos por emoções descontroladas. E pregando, eu falei que esse emaranhado que nós não apresentamos para Deus para sermos curados, funciona da forma como eu cresci vendo minha mãe com uma máquina de tricô, e ela tinha o carrinho que passava para a direita e para a esquerda, assim ela ia tecendo a peça. Tinha cones de lã. Enquanto esses cones estavam pesados e cheios de lã, minha mãe não precisava de ajuda. Mas quando esses cones estavam mais leves, quase no fim, ela chamava a mim e ao meu irmão para que a gente segurasse esses cones, porque senão eles mais leves, eles iriam, de forma descontrolada, eles iriam ir para um lado e para o outro e ia quebrar o fio e depois ia ter que dar um nó, e o nó não permitiria que o trabalho fluísse, porque o nó não passaria por aqueles dentes daquele carrinho que passava para frente, para trás, para frente, para trás. Então, quando eu comecei a pensar sobre emoções, eu vi que a nossa vida é assim. Quando nós ficamos com desordem emocional, nossa vida fica cheia de nós, e esses nós impedem o fluir de Deus na nossa vida. Apresenta o teu coração para Deus e deixa que Ele tire todos esses nós. Se você tem baixa autoestima, deixa Ele agora mostrar quem você é. Você é amado, você é insubstituível. Se você é dominado pelo medo, que o Senhor possa, neste momento, atuar no seu coração, retirando a causa deste grande medo. Pode ter sido um trauma, pode ter sido o abandono, a rejeição. Eu não sei qual é o nó da sua vida, nem aonde que entrou essa desordem emocional, te tornando uma pessoa frágil emocionalmente e imatura. Mas eu conheço um Deus que restaura, e eu gostaria de ler o Salmo 147 com você. Mas antes do Salmo 147, eu quero ler Isaías capítulo 38, onde o Senhor fala, o rei Ezequias fica doente e ele recebe uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Essa foi uma ordem para o rei Ezequias. Ou você coloca a sua casa, o seu coração em ordem, ou você vai morrer. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Ou coloca o seu coração em ordem, ou vai morrer relacionamentos, vida profissional, vida ministerial. Esta é a principal casa, o teu coração. Coloca o teu coração em ordem. Quando Ezequias começou a colocar o coração em ordem, ali o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. Mas como eu disse, eu quero que você leia comigo o Salmo 147, aonde
O Senhor, Ele fala qual é o objetivo dele conosco, o que Ele quer fazer. Está escrito no versículo 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Deus quer te curar e tratar das feridas. O processo é tratar das feridas e assim você vai ficar curado. Ele quer curar todas as tuas feridas. Apresenta o seu coração, coloque em ordem a sua casa e tenha uma vida de continuidade, de fluir de Deus em todas as áreas da sua vida. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com alguém que você ama. E não esqueça, todos os dias às 18 horas temos muitos temas como este. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.